Verdade nua e crua. Hoje eu vou fazer a análise do livro e do filme É Assim que Acaba. Eu gostaria de deixar claro desde já que essa análise vai conter spoilers, então se você ainda não leu o livro, se você ainda não assistiu ao filme, vai lá, assiste o filme ou então lê o livro e depois você volta aqui para assistir a minha análise. E por que eu quis trazer a análise desse filme, desse livro? Na verdade, eu estou chegando até com um pouco de atraso, provavelmente você já deve ter assistido outros canais aí fazendo uma crítica ou uma análise desse filme, desse livro, mas eu quis trazer porque as problemáticas abordadas nessa história elas se enquadram perfeitamente com as temáticas que eu trago aqui para o canal. Porque aqui no canal eu estou sempre falando de relacionamentos abusivos, sejam eles de qual natureza forem, familiares, amorosos, de amizade, etc. Então, essa história desse livro, esse enredo, ele se comunica e exemplifica muito bem vários pontos que eu venho abordando aqui nesse espaço, né, da internet, em outros espaços, que eu já venho abordando há bastante tempo. Em primeiro lugar, o livro É Assim que Acaba, ele é narrado em primeira pessoa e isso é muito interessante porque a gente vai percebendo como a realidade subjetiva da personagem funciona e como ela vai reconhecendo e elaborando determinados conteúdos. E o enredo fala sobre Lily, uma jovem de 23 anos, empreendedora, cheia de sonhos, cheia de planos, que conhece um neurocirurgião na casa dos 30, o Riley. Então eles iniciam um relacionamento, eles se apaixonam, iniciam um relacionamento, se casam, mas após o casamento, a Lily descobre que o Riley não era nada daquilo que ele imaginou, porque ele se revela um homem agressivo, violento e possessivo. Sobretudo depois que a Lily reencontra o seu primeiro amor da adolescência, o Atlas. É importante salientar que do livro para o filme ocorreram adaptações. Então, por exemplo, diálogos que eu considerava muito importantes foram suprimidos do filme. As cenas de violência doméstica elas são menos impactantes no filme do que no livro. E o personagem Riley, no filme, ele se revela mais frio, mais egoísta, mais egocêntrico, ali muito focado nas suas próprias necessidades. E no filme ele já não se demonstra tanto assim, ele se demonstra mais um homem apaixonado, entre aspas, mas que tem ali alguns problemas de humor, alguns problemas de temperamento. Pelo menos essa foi a minha percepção. E qual é a história de Lily? A Lily ela veio de uma família disfuncional, onde o seu pai era um homem muito violento e ele agredia frequentemente a sua mãe. E Lily muitas vezes na sua infância e na adolescência presenciou essas agressões. E esse é um ponto muito importante, por quê? Porque a partir da convivência com seus pais, que a Lily constrói um modelo, um protótipo de relacionamento afetivo baseado no desrespeito e na violência, que é o que vai dar a tônica da história depois. E um fato que eu considerei interessante é que a Lily ela conhece Riley bem no dia do enterro do seu pai. E nesse velório, né, do pai, a Lily ela deveria proferir algum discurso fúnebre, homenageando o seu pai, e ela não consegue falar nada porque ela não tinha realmente nenhum ponto positivo a respeito do pai que ela pudesse proferir nesse discurso. Então, à noite, ela sobe na sacada de um prédio e ela tá olhando a paisagem e o Riley aparece atrás dela. E num acesso de fúria, né, porque ele tinha perdido um paciente naquele dia, ele quebra uma cadeira. Ou seja, o interessante é que a Lily ela não identificou perigo naquele comportamento do Riley.
naquele acesso de fúria dele, porque de cara ela inconscientemente, obviamente, já identificou naquele comportamento agressivo, naquela explosão de raiva dele, o seu primeiro objeto de amor da infância, que era o seu pai, porque o seu pai também era um homem violento e era um homem agressivo e que tinha muitos acessos de fúria. Então esse comportamento do Riley já era para ter levantado a primeira bandeira vermelha para Lily, mas como ela já vinha de um lar disfuncional, onde aquele tipo de situação, aquele tipo de comportamento já era normalizado, ela não conseguiu identificar nenhum perigo nele. Um fato interessante é que após a primeira agressão, quando a Lily percebe que ela está envolvida em um relacionamento com um homem que tem um temperamento muito parecido com o do seu pai, ela entra em negação. E a negação ela é um mecanismo de defesa muito primitivo, muito utilizado por todos nós quando a gente se depara com verdades indigestas. Então, no livro, principalmente, né, como ele é narrado pela própria Lily, em muitos momentos ela repete para ela mesma, né, que o Riley não é igual ao pai dela, que ela não é a mãe dela, que dessa vez vai ser diferente, o relacionamento deles não vai ser igual ao relacionamento dos pais dela. E existem muitas razões para uma pessoa reencenar os problemas da sua infância. Uma das principais delas é uma tentativa patológica de elaborar determinados conteúdos que não foram bem processados na infância. Isso pode fazer essa pessoa se unir, se vincular, né, agora no presente, a alguém que seja o representante simbólico do seu primeiro ou dos seus primeiros objetos de amor lá da infância, com os quais essa pessoa tinha algum tipo de conflito. E no caso da Lily, ela tinha um relacionamento extremamente ambivalente com seu pai. Ou seja, era um relacionamento permeado por muito amor e por muito ódio. No caso específico dela, mais por ódio do que por amor. Porque o seu pai, em alguns momentos, ele se demonstrava realmente um pai muito atencioso, muito disponível. Tem até uma cena no filme, né, em que ela tá fazendo cookies na cozinha, né, então ele chega, ele abraça ela, diz que a ama, mas ao mesmo tempo ele era muito violento com a mãe dela, e isso despertava muito ódio nela. E esse cenário de violência fez com que a Lily crescesse em um ambiente muito traumático, ou seja, em um ambiente que a todo tempo a invadia com experiências que estavam muito acima da sua capacidade de elaborar o que aconteceu. E não à toa ela conhece o Riley justamente no dia do enterro do seu pai, no dia em que ela enterra o seu primeiro objeto de amor com quem ela tinha uma relação extremamente ambivalente. Ela inconscientemente elege um representante simbólico para esse objeto de amor. O que ocorre é que a Lily, ela se identifica com a sua mãe, que é o seu objeto de identificação, e então se vincula a alguém parecido com seu pai, com Riley, né, que é o seu objeto de amor. E com isso ela reproduz o cenário em que ela cresceu, né? O cenário da sua infância, que era um ambiente marcado por muita agressão, muita violência, numa tentativa patológica de elaborar aquelas experiências traumáticas que ela vivenciou na infância, na adolescência, né? Ao ver o seu pai agredindo a sua mãe, e também numa tentativa de processar aquela relação ambivalente que ela tinha com seu pai. Tanto que a sua relação com Riley é uma relação extremamente ambivalente, onde horas ela ama o Riley por conta dos momentos bons que ele já proporcionou para ela, e horas ela o odeia por conta das agressões que ele comete com ela. E no livro, como é a própria Lily quem conta a sua história, é muito interessante observar esse mix de sentimentos, como ela vai passeando por esses sentimentos de amor e ódio e como ela vai elaborando essa ambivalência. Eu só gostaria de salientar que, ao elucidar determinados aspectos da vida da Lily que provocaram a sua escolha pelo Riley, eu não estou de forma alguma fazendo a inversão de culpa, culpabilizando a vítima pelas atitudes do agressor.
Eu só estou querendo elucidar, só estou querendo mostrar como determinados aspectos da nossa história pessoal, da nossa infância, do nosso passado, podem determinar as nossas escolhas do presente, ou melhor, podem influenciar as nossas escolhas do presente. Como já diria Carl Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente continuará a dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Claro que existem diversas razões que dificultam para uma pessoa conseguir abandonar uma relação abusiva, como a dependência financeira, a presença de filhos, a falta de rede de apoio, mas a coexistência desses sentimentos de amor e ódio também é um fator preponderante. E é um amor que se retroalimenta das boas experiências, dos momentos bons que foram vividos e também da esperança de que um dia aquela pessoa vai mudar. Como eu sempre digo, um abusador, ele tem momentos bons. Ele pode te proporcionar momentos muito agradáveis, mas isso não faz com que ele deixe de ser abusador, porque esses momentos bons não anulam a gravidade dos momentos ruins. Então, quando ocorre a última agressão, cuja cena foi bastante amenizada, né, na reprodução cinematográfica, é quando Lily finalmente reconhece que sim, ela está reproduzindo o mesmo padrão de vínculo que existia entre seus pais. E é a partir do reconhecimento dessa realidade, dessa verdade nua e crua, e eu já vou falar desse jargão, é que a Lily consegue começar a elaborar o luto daquele relacionamento, ou melhor, o luto das expectativas que ela criou sobre aquele relacionamento. Ela agora percebe que todo o ódio que ela sentia pelo seu pai agora é revivido no relacionamento com Riley. Então a Lily percebe que ela só tem duas alternativas. Ou ela continua naquele relacionamento violento, agressivo, numa tentativa patológica de resolver os conflitos com o seu pai, ou ela aceita o fim daquele relacionamento. Então a gente percebe que a relação da Lily com Riley é o seu principal sintoma. É um sintoma relacional. E que esse sintoma, esse relacionamento enquanto um sintoma, precisa ser abandonado. Um recurso narrativo que eu considerei interessante no filme, né, que não aparece no livro, é que todas as vezes em que a Lily é agredida, ela acaba interpretando aquela agressão como um incidente, como por exemplo quando o Riley a agride a primeira vez na cozinha ou quando ele a empurra da escada. E no final do filme, após a última agressão, é quando a Lily tem um insight e ela finalmente reconhece que sim, ela foi agredida. Foi ele que empurrou ela da escada, foi ele que empurrou ela na cozinha. E isso acontecia porque toda vez que o Riley agredia a Lily, ele fazia uma espécie de gaslighting, ele tentava manipular a percepção dela da realidade para que ela acreditasse que tudo não passou de um incidente. Isso acontecia também porque a Lily estava num processo de negação da realidade. Ela estava num processo de negação de que ela estava sim identificada com a figura da mãe e que ela estava junto com Riley reproduzindo aquele mesmo padrão de relacionamento que os seus pais tiveram no passado. E como eu disse no início do vídeo, na adaptação que foi feita para o filme, alguns diálogos importantes foram suprimidos, como por exemplo, um dos últimos diálogos que a Lily tem com a mãe dela, onde ela revela para a mãe todos os abusos que ela sofreu nas mãos do Riley. E a mãe da Lily fala uma coisa muito interessante, que todos nós temos, ela fala mais ou menos isso, né? Que todos nós temos um limite do que a gente aceita do outro. Mas na medida em que a gente vai aceitando determinados abusos, esses limites vão ficando cada vez mais frouxos. E eu achei essa sacada muito interessante porque nos faz questionar: a gente reconhece os nossos limites? O que a gente já aceitou do outro em nome de manter a relação? Quantas vezes
a gente já colocou o vínculo acima do nosso amor próprio, da nossa integridade física ou até da nossa vida. E na história a gente percebe que a Lily ela tem uma fragilidade egóica tão grande que ela coloca o vínculo com Riley e muitas vezes até as necessidades dele acima do amor próprio, acima muitas vezes da sua integridade física, né? Acima da sua própria segurança e da sua própria vida. Tanto é que no final do livro a Lily diz: ciclos existem porque é doloroso acabar com eles. Interromper um padrão familiar é algo que requer uma quantidade astronômica de sofrimento e de coragem. Às vezes, parece mais difícil simplesmente continuar nos mesmos círculos familiares em vez de enfrentar o medo de saltar e talvez não fazer uma boa aterrissagem. É assim que acaba. Não é uma obra sobre o fim de um relacionamento, é sobre o fim de um padrão intergeracional de se relacionar. É sobre a desarticulação da identificação com objetos primitivos e do padrão de vínculo que eles construíram para se criar novas formas mais saudáveis de se relacionar. No livro, constantemente, a Lily e o Riley eles usam jargão, verdade nua e crua, quando eles querem ser sinceros um com o outro, quando eles querem iniciar algum assunto mais sério. E é assim que acaba. É sobre reconhecer a verdade nua e crua da sua própria vida, da sua própria história, para se desarticular dos aspectos nocivos dela. E isso nos faz pensar: quais são as verdades nuas e cruas que nós nos recusamos a reconhecer e que nos fazem reproduzir determinados padrões em nossa vida? Padrões que de repente vieram lá do nosso passado, da nossa família. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu vou deixar os meus contatos aqui no box de informações e até a próxima.